Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando aqui mais um vídeo do Portal Programando. Agora já na nossa terceira temporada, nosso terceiro ano de vídeos aqui do canal. Lembrando que a gente tem o site Portal Programando para que vocês possam acessar, fazer os cursos. A gente já está com 4 cursos, já estamos com alguns outros aí engatilhados para fazer. Lembrando também que a gente tem nosso aplicativo. Dentro do aplicativo você tem um ambiente para desenvolver, que é inclusive a ferramenta que a gente vai usar nesse vídeo. Lembrando que a gente tem um PicPay, então se o Portal Programando de alguma forma já ajudou vocês, entre aí para nos apoiar, certo? E nas redes sociais, Instagram, Twitter, né? Então, por favor, acessem as nossas redes sociais, abaixe o aplicativo se for útil para vocês, se você conseguir nos apoiar, e se inscreva aqui no canal, beleza? Então, vamos para a aula de hoje. Pessoal, hoje a gente vai falar de uma linguagem muito importante, né, para o desenvolvimento web, que é o CSS. A gente está utilizando aqui o RepliIT. Essa ferramenta a gente também já disponibiliza ela dentro do nosso aplicativo do Portal Programando, então baixem aí para Android Portal Programando. Quem tiver no iOS, só vem aqui embaixo, ó, uma abazinha dentro do site mesmo do Portal Programando chamado IDE Programa Online. Você clicar, ele já vai abrir direto esse RepliIT e aqui você pesquisa a linguagem. Hoje a gente vai falar da linguagem CSS, né? Então aqui quando você pesquisa CSS, você já vai ver que ela já vai trazer para a gente uma mescla que é a CSS, HTML e JavaScript. Por enquanto, o JavaScript a gente não vai usar nessa aula, porque o foco aqui é justamente no CSS. A parte do HTML, a gente tem um outro vídeo aqui, então se você tiver alguma dúvida na parte do HTML, por favor, volta nesse nosso outro vídeo, ok? Bem, pessoal, então a gente tem aqui o arquivo index.html e a gente tem também o arquivo style.css, tá? Para quem não está vendo, a gente tem esses dois arquivos aqui dentro do nosso projeto. Primeira coisa importante, para você ver as propriedades do que a gente vai fazer no CSS, você tem que configurar a sua página HTML para ela estar conectada àquele CSS. Como que eu faço isso? Dentro da tag head do HTML, você vai adicionar a tag link, espaço href, recebe style.css. O que é esse style.css? É o nome do seu arquivo onde vai estar o seu CSS, tá? Então, se você colocou outro nome, aqui você vai colocar o nome de acordo com o nome do seu arquivo, tá? Esse rel aqui é falando a relação ao que esse arquivo está sendo feito, né? No caso aqui, folha de estilo, style sheet, e o tipo, que é texto barra CSS, é um arquivo de texto que a gente vai ter um código CSS. Beleza? Então, de novo, para que o CSS apareça certinho dentro dos seus arquivos HTML, você precisa na head ir lá e colocar essa tag link para vincular o seu arquivo CSS com o seu arquivo HTML, ok? Beleza, feito isso, vamos para o CSS aqui para a gente ter umas ideias inicialmente. Tá, o básico do CSS que vocês precisam de entender. Tudo no CSS é dividido em 3 partes. Primeiro, o seletor, que é, olha, aonde que eu vou aplicar uma determinada propriedade. A propriedade e o valor dado a essa propriedade, beleza? Isso é o mais importante. Então sempre lembre que o CSS tem o seletor, a propriedade e o valor dessa propriedade, tá bom? Então só para a gente entender, eu vou vir aqui no arquivo do HTML, dentro da body, aqui dentro da body, eu vou até tirar essa parte que aqui dentro, para quem está vendo, né, eu tenho uma parte falando de JavaScript, eu vou tirar porque por enquanto não é importante. Dentro da body eu vou criar uma tag P, e da tag P eu vou colocar Olá Mundo. Tá bom? Que é o padrão, né? E depois coloco barra P, fechando a tag. Beleza? Lembrando que a gente tem já um vídeo falando do HTML. Então, se ficou com alguma dúvida, só correr lá no nosso outro vídeo. Beleza? Ok. Então, apertei aqui em Run para quem estiver utilizando esse RepliIT. Se não, só dá um salve aí e abrir o arquivo HTML no seu navegador. Beleza. Então, já está aparecendo aqui para mim, ó, Olá Mundo, né? Só que sem propriedade. O texto padrão do navegador, o texto padrão que vai exibir. Porque a gente não deu cor, né? No caso, a cor padrão aqui fica sendo a preta. A gente não deu valores para ele. Então, isso é uma coisa importante porque a gente tem que entender. E aí vamos voltar para o CSS. Lembra que eu falei que a gente tem que lembrar das 3 propriedades? Né? Os 3 pontos importantes, que são o seletor, a propriedade e o valor. O que é o seletor? É o que eu estou selecionando. Se eu quero selecionar uma tag, eu simplesmente coloco o nome dessa tag. Então eu coloco P, que eu estou referenciando a P, então eu não preciso daquele maior ou igual, é simplesmente P. Beleza, selecionei. Agora o que eu quero colocar de propriedade para essa tag? Então eu vou abrir aqui a chave, abre e fecha chaves, né? Falando que tudo que eu coloco aqui de propriedade vai ser aplicado à tag P. Tá, vamos pegar aqui uma propriedade mais simples, borda, tá? Então eu vou colocar aqui border, né? B-O-R-D-E-R, border, e 2 pontos, border e 2 pontos, dentro das chaves.
E aí eu vou falar, olha, toda tag P lá do meu HTML vai ter uma borda. Essa borda vai ter 1 pixel, então vai ser uma borda um pouquinho mais fininha. Ela vai ser uma borda preta, então eu vou colocar aqui black. E essa borda vai ser solid, que solid quer dizer que é uma linha contínua, tá? Eu não vou colocar uma linha pontilhada, nada disso, eu vou colocar uma linha contínua. Ponto e vírgula, beleza? E vou mandar executar. Bem, para quem tá vendo aqui já viu que a gente já apareceu, né, pra gente uma borda, né, com a linha de 1 pixel preta e uma linha contínua. Se eu aumentasse, por exemplo, aqui, em vez de 1 pixel para 5 pixels, perceba que vai criar uma borda um pouco mais grossa. Então, o que a gente precisa de entender aqui? O P é o meu seletor, o borda é a propriedade, 5x, black e solid é os valores que eu apliquei a essa propriedade. Então, a propriedade borda vai ter 5 pixels, vai ser da cor preta e vai ser uma borda sólida, né? Não uma borda que tem pontilhada, uma linha contínua. Bem, aqui é onde eu falei que vocês colocam o ponto e vírgula no final da propriedade. É por quê? Porque para um mesmo seletor, no caso aqui para o nosso P, a gente pode ter várias propriedades. Então eu coloco o P, abre, fecho as chaves, né? E aí tem a propriedade borda que a gente já colocou. Mas além disso, depois do ponto e vírgula eu vou dar um enter. Na linha de baixo eu vou colocar color, que é a cor do texto que vai aparecer dentro das minhas P's. Vou colocar aqui color red, tá? Vermelho. E vou mandar executar de novo. Então, para quem está visualizando, já consegue ver que a gente está com a propriedade agora aplicada dentro da tag P, a cor red, né? A cor vermelha para o texto. Perceba? Então, dentro para um mesmo seletor, eu posso colocar uma infinidade de propriedades. O intuito desse vídeo não é, pessoal, falar de todas essas propriedades. A gente tem muitas propriedades do CSS e é interessante que você vá estudando e pesquisando para cada uma delas. Então, eu quero colocar uma propriedade específica. Vai no Google, pesquisa essa propriedade e é simplesmente essa a ideia. Você vai pegar a propriedade que você tiver com um determinado valor que você quer e aplicar dentro de um seletor, por exemplo, o P. Beleza? Vamos aqui então, novamente, voltar lá no nosso HTML. Então perceba como está ligado nessas duas linguagens, o CSS e o HTML. Elas estão realmente muito relacionadas. Então vou criar aqui uma outra tag H1, tá? Vou colocar aqui título, não vou escrever título mesmo. E vou fechar H1, barra H1. E vou colocar a tag H2, tá? Só para dar uma diferenciada aqui. Vou colocar aqui dentro dela o texto vai ser subtítulo. Só pra gente usar de exemplo mesmo para facilitar. Vou mandar executar, então já apareceu aqui pra gente. Opa, escrevi título. Vou só renomear. Título, pronto. Aí beleza, tá? Só faltando o acento, mas não se importa por enquanto nesse momento. Então, o que eu quero fazer? Eu quero que toda vez que tem um H1, H2, nesse caso eu quero aplicar para esses dois seletores a mesma propriedade. Então, como que eu posso fazer? Eu posso colocar H1, vírgula, H2, porque eu quero aplicar ao mesmo tempo para as duas, né? Para essas duas a mesma propriedade. Então, por exemplo, aqui eu quero aplicar color, eu quero colocar uma cor blue, a cor azul do texto. Pronto, ponto e vírgula, vou mandar executar. Já aplicou para os dois, tanto para o H1 quanto para o H2. Perceba que os seletores, né, ele já colocou aqui H1 e vírgula H2 justamente para que aplicar os dois ao mesmo tempo. Tá? Só que além disso a gente tem o trabalho de hierarquia dentro do CSS. Como que funciona essa hierarquia? Você precisa dentro da hierarquia, por exemplo, às vezes uma tag dentro de outra tag, tá? Então vamos colocar aqui uma outra P, tá? Eu vou colocar aqui dentro dessa P eu vou colocar uma tag chamada B, tá? De bold, para ficar em negrito o texto. Então perceba que eu tenho a tag P e dentro da tag P eu vou ter uma segunda tag, a tag B. Que eu vou colocar aqui, olha, teste, simplesmente esse texto. Aí eu vou fechar primeiro a tag B, né, para o nosso texto e depois vou fechar a tag P. Se eu mandar executar dessa forma, olha como é que vai ficar. Então, perceba que ele aplicou a mesma propriedade que a gente já tinha colocado para a tag anterior. Por que ele fez isso? Porque a gente está colocando aqui que toda tag P vai receber essa propriedade. Então, ela foi aplicada, a borda, a cor vermelha. Só que além disso, eu posso falar que se eu tiver uma tag P, aí, dentro dela eu vou ter uma tag B, então eu não coloco vírgula, eu vou colocar espaço B. O que eu estou falando quando eu coloco espaço? Qual que é a diferença de eu colocar o espaço ou a vírgula? Quando eu coloco a vírgula, eu vou aplicar no primeiro e, ao mesmo tempo, eu vou aplicar na segunda. Quando eu coloco espaço, eu estou falando, olha, dentro da tag P, se tiver uma tag B, eu vou aplicar essa propriedade, que vai ser, por exemplo, color, vou mudar a cor aqui para yellow, tá bom?
e vou mandar executar. O texto aqui já apareceu em amarelo. Por quê? Eu estou falando, olha, dentro, perceba que ele ainda mantém, por exemplo, a border, porque a gente não alterou essa propriedade border, ele ainda mantém a da P. Mas, dentro da B, eu apliquei uma nova propriedade de cor, falando que dentro da tag P, se eu tiver uma tag B, ele vai aplicar essa propriedade. Por que eu estou focando nisso, pessoal? Porque no CSS é uma das principais dúvidas, um dos principais dores de cabeça de todo mundo, que é essa hierarquia. Como que funciona para mim selecionar, como que funciona essa hierarquia, quando eu coloco vírgula, quando eu coloco espaço. É muito importante que isso fique claro na cabeça de vocês, tá bom? Pessoal, então aqui, se vocês forem perceber, o que eu fiz? Olha, eu criei duas novas tags P's. A primeira aqui que eu criei, eu chamei P, né, espaço, class igual teste2, e na segunda, P espaço id igual teste3. Por que eu fiz isso? Para diferenciar uma da outra. Tá? Uma a gente tem uma classe e outra a gente tem um id. Classe, você usa a classe quando você vai usar essa mesma propriedade em vários outros lugares. Então, em vários outros lugares você vai ter recebendo essa propriedade. ID geralmente é único para a sua página. Você não tem dois IDs iguais reutilizados. Então, se você precisar de reutilizar uma das suas propriedades do CSS, por exemplo, utiliza-se class. E o ID é onde você vai utilizar apenas uma única vez. Tá? Isso é uma boa prática de programação. Então, beleza. Se eu tenho uma classe e um ID, como que eu vou fazer para referenciar ela aqui no CSS? Quando eu quero referenciar a classe, eu coloco simplesmente ponto, né, o ponto final, seguido, sem espaço, sem nada, ponto, e o nome da classe, no caso aqui, teste2. E aí, do mesmo esquema, coloco as chaves. Por quê? Eu tenho o meu seletor, que eu estou selecionando uma classe, ponto teste2, e vou colocar aqui a propriedade. Então, por exemplo, text size, aqui para ele, uma propriedade chamada font size. Tá? E aí eu vou colocar dois pontos e um tamanho para ele. Então eu vou colocar aqui o tamanho aqui para esse teste2 vai ser font size 20 pixels, tá? Ponto e vírgula. Beleza? E além disso, eu vou colocar uma outra propriedade que eu vou chamar de background color, né? O que é o background? O fundo dele. Então eu coloquei o background vai ser background traço color. A cor do fundo vai ser black, tá bom? Porque o texto já está em vermelho, vou colocar o fundo preto, tá? Então perceba aqui no CSS que quando eu fiz isso, apenas aonde tinha a tag P com a classe teste, eu tenho aqui aplicada essa propriedade, né, do tamanho da fonte ser maior 20, então eu posso até aumentar aqui o tamanho da fonte para destacar um pouco mais, sei lá, 50, e a cor do fundo preto, que a parte importante é vocês lembrarem que para selecionar uma classe, utiliza-se o ponto. E se eu quiser selecionar um ID, eu coloco o jogo da velha, ou C cedilha, ou o jogo da velha, ou sustenido, ou hashtag, né? Como ficar melhor aí para vocês. Então, vou colocar aqui, e a ID que a gente tinha tratado aqui, o nome da ID da tag é teste3. Então, vou colocar aqui, teste3, abrir as chaves, e aqui dentro eu vou colocar as propriedades que eu quero aplicar especificamente para esse teste3, tá? Então eu posso colocar, por exemplo, aqui uma chamada, deixa eu ver, text shadow de sombra. Vou colocar aqui que vai ser 1 pixel, tá bom? 1 px. E eu quero que esse texto, o tamanho da fonte passe a ser, tamanho da fonte size passa a ser 30 pixels. Tá? Só para a gente poder visualizar direitinho. Então ele já vai colocar aqui. Aqui ele não deu muita diferença, porque vou aumentar aqui para 5. Tá. E além disso eu vou ter que colocar também a cor, né? Que eu vou colocar aqui. A cor vai ser black. Tá, você tem que colocar aqui a direção, né? Que você quer que ele vá. Então por isso que tem que colocar aqui acima, embaixo, né? Você tem que colocar essa direção que você quer a fonte. Então perceba que aqui agora a nossa fonte, ó, ele já está maior, né? Está com 30 pixels e está com essa sombra aqui embaixo do texto, que é justamente isso, essa text shadow que a gente colocou aqui no nosso arquivo do CSS. Então, pessoal, é claro que tem muita coisa ainda a ser visto, mas o mais importante que vocês têm que decorar é, para você utilizar a tag dentro o CSS dentro do HTML, você tem obrigatoriamente que adicionar, linkar ela, né? Utilizando essa tag link lá do HTML. Tem outras formas de utilizar o CSS dentro do HTML, mas não é o foco do vídeo. Para o seu CSS, você tem sempre que lembrar, independentemente de onde ele esteja,
você tem o seletor, a propriedade e o valor que você vai dar para essa propriedade. Então, lembrando disso, não tem erro, você vai se dar bem aí com CSS, só praticar mesmo, ok? Então, até o próximo vídeo e tchau, tchau. Não esqueça de acessar o portal Programando, baixar o nosso aplicativo e também fazer os nossos cursos para você obter o seu certificado, beleza? Tchau, tchau e até a próxima.